No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica que vai ajudar você a reduzir estresse e vai te ajudar muito também aí com questões como depressão, ansiedade. Primeiro eu quero fazer um disclaimer aqui, tá? Essa técnica não substitui nenhum tratamento caso você esteja fazendo algum tratamento médico, clínico. Não, ela não substitui nenhum tratamento. Então, se você está indo no médico, se você está se tratando de algum desses problemas, por favor, não substitua, não pare o seu tratamento. Mas essa técnica me tirou de um lugar de depressão, porque assim, eu não me aguentava mais, tá? Eu estava num, num ciclo onde quase tudo na minha vida estava embolando, mas não era por causa do que estava acontecendo, era por causa de mim. Eu não conseguia enxergar luz no fim do túnel. Então, eu fui meditar e nessa meditação, o meu guia espiritual, o meu mentor espiritual, uh, acredite você ou não nessas coisas, me passou essas técnicas e desde que eu tenho usado isso, assim, ó, mudou pra caramba a minha vida pessoal, eu me senti mais leve, eu me sinto mais leve. Não que os problemas, não que os desafios tenham desaparecido, não, mas eu os encaro agora de uma maneira diferente e eu vou te ensinar essa técnica. Antes eu quero te contextualizar uma coisa, tá? Antes eu quero te contar uma coisa. Esquece tudo que te ensinaram. É tudo mentira. Como assim, Jardel? Me ensinaram é tudo mentira. Quando você nasceu, tá? Quando você veio para esse plano físico, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Quando você veio para esse mundo e começou a viver nesse mundo, o que que você aprendeu, né? O que que as pessoas falaram para você sobre o mundo? Tudo que elas aprenderam também sobre esse mundo. E eu quero garantir para você que 95% das coisas que você acredita, principalmente sobre a vida e sobre você, não são suas. Não é seu, tá? Não é seu. 95% não são coisas suas. São histórias que te contaram. Né? Hoje em dia está muito na moda falar sobre narrativas, né? Foram narrativas que te ensinaram e que você hoje acredita que são verdades, tá? Então, não acredita em tudo que te falaram. E aqui eu não estou querendo te falar que você não deve negar a realidade. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Te ensinaram, por exemplo, que você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? Um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas para bem alegórico, para te mostrar que isso não é verdade. Que as pessoas que muitas vezes ganham, que muita gente que ganha muito dinheiro não trabalha tanto quanto você que está aí do outro lado. E assim, outras coisas que te ensinaram e assim, te passaram valores morais, intelectuais. E, cara, quando é que você questionou essas coisas? Quando é que você passou a questionar, fazer perguntas sobre a vida? Eu vou te contar uma coisa aqui, que eu tenho trabalhado e tenho recebido orientação sobre uma coisa chamada terapia anímica, tá? Que é a terapia, porque eu não sei se você sabe, mas nós somos compostos por quatro seres, né? Nós temos quatro seres vivendo ao mesmo tempo nesse mundo, que é o nosso ser espiritual, o nosso ser mental, o nosso ser energético e nosso ser corpo físico, né? Que é o nosso veículo nessa caminhada. E esse corpo físico, ele tem uma energia e uma sabedoria própria. Por exemplo, você não sabe, né? Por exemplo, você já parou para pensar como é que você respira? Você já parou para pensar na sua respiração? Como é que quando você dorme, o seu corpo continua funcionando? É porque o seu corpo tem uma inteligência, tá? E ela é dividida em algumas partes, eu não quero entrar muito fundo nisso, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, tá? E eu tenho me preparado para terapia anímica e esse animal, né, esse bicho que nós temos, ele, tipo assim, ele corresponde às informações que ele recebe dos outros seres, tá?
e principalmente do ser mental. Então ele acredita muitas coisas, você acredita que muitas coisas que estão aí na sua mente são verdades. Por quê? Porque foi sua mãe que falou, porque você ouviu na televisão, que você aprendeu na escola, que você aprendeu. Então muitas coisas aqui que você aprendeu não são suas, são do mundo exterior. E você, assim como eu, nunca parou para escutar a sua inteligência interior. E eu vou te dar um exemplo e eu já vou e a gente já vai entrar nos 4 passos que, que vão fazer com que você transforme, eleve a sua vibração. Elevar é deixar a coisa mais leve, tá? Para de pensar nesse misticismo que elevação, mas assim, ó, elevar é deixar mais leve. Tipo, se você ficar mais leve, a sua vibração se eleva. E quando a sua vibração se eleva, você começa a ver as coisas de cima. Porque quando você está no meio do furacão, no momento de estresse, no momento de desafio, no momento de problema, você não consegue enxergar coisas que você conseguiria enxergar se você estivesse mais leve. Só que quando você se eleva, quando você se torna mais leve, você passa a ver a vida de uma maneira melhor, tá? Então, entendemos que 95% das coisas que chegam para você não são suas, tá? Então, no momento de muito estresse, de muita confusão, de desespero, por exemplo, qual é a reação da nossa energia anímica? Da parte que ela é mais animal, que ela é menos racional. A gente aprendeu, e isso tem uma memória ancestral, tá? Que vem lá dos primórdios. Por exemplo, antigamente, quando um tigre ia atacar uma família, né? Quando nós vivíamos em cavernas ou quando nós não vivíamos em tribos ainda, quando um tigre atacava alguém, um animal, um, um- me fugiu a palavra agora, um predador, ele ia atacar alguém, essa energia anímica, qual era a resposta dela? Você tem que lutar ou fugir. E isso gera estresse. E o estresse, ele sobrecarrega se você estiver num estado ansioso ou num estado de depressão. Essa energia que o nosso corpo se preparava para atacar ou para fugir, e tem toda uma questão fisiológica, o sangue engrossa para se houvesse uma luta, por exemplo, para não haver para o sangue não coagular tão rápido, o pulmão, a respiração, ela fica mais acelerada, enfim, né? Então, eu posso fazer um vídeo sobre isso em outro momento, e aí eu te mostro e faço, e te explico melhor essa questão do estresse. Mas essa energia, quando aparecia um predador, uma situação de perigo, qual era essa inteligência anímica? Nos ensina que nós temos que lutar ou fugir. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre você tem que lutar e nem sempre você tem que fugir. Porque nenhuma situação, porque essas situações muitas vezes elas não são reais. Não é uma situação de luta e não é nenhuma situação de fuga. Por exemplo, quando teu chefe, você vai tem uma reunião e você sabe que é uma reunião onde você vai ser cobrado, onde teu chefe está irritado, onde você não bateu as metas, isso não é um tigre. Isso não vai te matar. Então por que você tem que lutar? Então por que você tem que fugir? Ah, Jardel, mas o meu chefe é muito brabo. Mas ele vai te matar? No máximo que vai acontecer, você perdeu o emprego. E se você perder o emprego e você estiver leve, você vai ver outras oportunidades, outras possibilidades na sua vida. Então, nada que comprometa realmente a sua vida não é uma situação para você se desesperar, para você tomar decisões ou para você ficar mal. Porque quanto mais você estiver nessa energia de estresse, mais você estiver nessa energia de, de luta ou de fuga, vai ser pior para você, porque você não vai enxergar outra coisa na sua frente. Você não vai enxergar as soluções, você não vai passar pelos desafios. Então agora eu vou te ensinar o passo a passo como você melhora a sua vibração em momentos estressantes, em momentos desafiadores, e você pode, como você vai melhorar e encontrar alternativas.
Primeira coisa, quando vier uma situação estressante, quando vier um pensamento, e pense o seguinte, lembre-se dessa frase, a mente mente, tá? A mente, aliada com tudo que ela já aprendeu, com todas essas historinhas que te ensinaram sobre a vida, sobre você, inclusive sobre você mesmo, quando você estiver numa situação estressante, primeira coisa que você tem que fazer, dar uma respirada profunda. E ao invés de você acreditar na sua mente, porque eu quero te provar, e agora eu vou te provar que você não é os seus pensamentos. Sabe por quê? Quando você respira, mas uma respirada profunda, tipo assim, aquela respirada de 4 passos, você puxa o ar, segura ele, solta e fica mais um mesmo tempo com o pulmão vazio. Aí volta. Se você puder fazer isso umas 10 vezes, melhor, tá? E aí você vai observar os seus pensamentos. Se você consegue observar os seus pensamentos, isso é sinal que eles não são você. E se eles não são você, você é uma consciência. Lembra? Nós temos 4 seres. A consciência está no ser espiritual, não está no ser mental, tá? Que o ser mental é muito importante, mas o ser espiritual, a consciência, o seu eu superior, ele. Então você dá aquela respiração por alguns minutos e faça uma pergunta. Isso faz sentido? Ou pode fazer outra pergunta: isso é um tigre? Isso vai me matar? Eu vou morrer por causa disso? Eu garanto para você que nesse momento esse pensamento desarma. Aí você vai fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta é: esse pensamento realmente é meu? E aí que a sua inteligência anímica, junto com sua mente superior, vai trabalhar em conjunto e eles vão te dar uma resposta. E eu te garanto, 95% das vezes, esse não é um pensamento seu. Como é que eu vou saber, Jardel, que isso não é um pensamento seu? Porque quando você fizer essa pergunta, essa segunda pergunta, esse pensamento é meu? Você vai ver que você vai se sentir mais leve, tá certo? Você vai se sentir mais leve, tá bom? Você vai se sentir mais leve. Quando você se sentir mais leve, você vai botar a mão no seu peito. E isso é importante que você esteja em um lugar que você possa fazer isso e você possa falar, não precisa falar tão alto, mas de uma maneira que o seu ouvido escute, tá? Por que isso, Jardel? Porque quando você fala, quando você dá uma ordem e fala, isso é sinal que é a sua consciência que está falando. Então é para que o seu cérebro entenda que é você que está no comando. E aí você vai botar a mão em algum lugar do seu corpo, de preferência no peito, tá? Ou em qualquer outro lugar que você possa ancorar. Tem gente que ancora botando a mão na coxa. Enfim, os lugares que mais funcionam é o peito e a coxa, tá? Você vai botar 2 dedos no meio do peito ou você vai botar a palma da mão na coxa. E você vai declarar a seguinte frase: eu devolvo isso com toda a consciência e amor. Tá certo? Você está devolvendo esse pensamento para a fonte. E esses pensamentos, eles têm, eu garanto para você que eles não voltam. A chance de um pensamento desses voltar é muito grande. Não voltar, no caso, eles não voltarem, é muito grande. Você não vai pensar nisso de novo. Numa situação semelhante, você não vai pensar nisso de novo. E se pensar, repita a mesma coisa. Daí você vai me perguntar assim, Jardel, e aí? E se essa energia não for embora? Um exemplo, tá? Você, durante a sua vida, teve relacionamentos ruins, tá? Você se relacionou de uma maneira errada com as pessoas, aí você teve um problema no seu relacionamento, você faz esses 3 primeiros passos, e aí você chega no segundo passo e você percebe que sim, esse pensamento é seu. E por que esse pensamento veio? Por causa das suas experiências. Porque você teve outros relacionamentos que criaram esse pensamento na sua vida. Então esse pensamento é seu. Se caso você entender que esse pensamento não seja, que esse pensamento é seu, que não aliviar, que essa dor não for embora, tipo, vou dar um exemplo aqui pra você. Eu não tenho sorte nos relacionamentos. Isso pode acontecer? Pode.
num momento de estresse com o seu parceiro, com a sua parceira, eu não tenho sorte nos relacionamentos. De novo, isso é um pensamento. Mesmo que você aprendeu com suas experiências, é um pensamento. Você vai desarmar ele da seguinte forma. Você vai respirar de novo e vai dizer da seguinte forma: isso é uma interessante visão. Isso é uma interessante perspectiva. Você está entendendo que você pega uma verdade que você aprendeu durante sua vida e você desarma ela dizendo que aquilo não é uma verdade? É uma visão, é uma perspectiva da vida. E aí você vai fazer, para finalizar, se você chegar nesse ponto, você vai visualizar, você vai fazer uma pequena oração. Aí você vai orar para Deus, para Allah, para o universo, para quem você acredita, tá? E você vai dizer assim: no meu caso, eu peço, Deus, me mostre. Eu digo que isso é uma interessante perspectiva, uma visão muito interessante. E eu penso assim: Deus, me mostre as infinitas possibilidades. Me mostre outras possibilidades. Me ensine vida, me mostre outras possibilidades, coisas que eu não aprendi ainda. E olha para a natureza. Se você estiver perto da natureza, olha para a natureza, ou olha para o céu, olha para a vida. Olha como a vida é abundante. Não existe uma verdade só. Você aprendeu, até que você viveu situações difíceis que te trouxeram a esse patamar, a ter essa compreensão da vida. Mas aprenda, abra sua mente. Nesse momento, quando você fizer essa pequena oração, você está abrindo a sua mente para uma nova perspectiva, para aprender uma coisa nova sobre os relacionamentos. Você vai ver assim: ah, né? Verdade. Mas tem fulano. Aí o, o seu cérebro, sua mente vai te trazer na lembrança pessoas que têm bons relacionamentos. E aí você vai ver possibilidades. Como é que aquele casal se dá tão bem? Como é que aquela pessoa ganha tanto dinheiro? Como é que o mundo... E o mundo vai te trazer respostas. Só que você não pode ficar preso em afirmações negativas sobre você, sobre o mundo, sobre a vida. Quando você faz isso, você se prende à energia negativa. Faz isso. Você pode dizer assim: ah, isso é mais uma historinha. Faz. Testa. Não tô aqui dizendo para você que... ah, não, eu só tô te pedindo para testar. Testa. Funcionou para mim. Tem funcionado e muito. Eu passei de um cara que estava numa situação assim, eu chegava a ter dó de mim mesmo, de tão ruim que eu estava. Quando eu comecei a fazer esse tipo de oração, quando eu comecei a seguir esses passos, e eu vi que a vida é muito mais do que aquilo que está aqui dentro da minha mente, da minha mente arquivo. Que um dia a gente vai falar sobre mente arquivo, porque a mente, ela também tem essas várias camadas dela, assim como nossa energia anímica. E sua energia anímica vai ajudar você nesse momento, porque ele vai botar isso para fora. Ele não quer ficar com isso. O seu animal, o seu bicho, a sua energia anímica, o seu corpo, a inteligência que está no seu corpo vai te ajudar a tirar isso para fora. E tenho certeza que você vai ser muito melhor a partir de então. Se isso fez sentido para você e se você vai fazer isso, assim, não dá 10 minutos para fazer tudo isso que eu te ensinei aqui, tá? O vídeo já tá dando mais de 20 minutos, eu trouxe um contexto, então não dá 10 minutos para fazer isso aqui e vale muito a pena. Você pode fazer isso no trânsito, você pode fazer isso no banheiro você tem uma reunião com seu chefe, uma reunião que você sabe que vai ser desafiadora, vai no banheiro da empresa, faz essa meditação, essas perguntinhas, conversa com o seu bicho, com essa energia anímica que tem dentro de você e, tá? Seja feliz, seja mais leve. A vida é mais leve, tá bom? Ela não é esse peso todo que te ensinaram que é, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se isso fez sentido para você e você está disposto a mais conteúdos como esse, eu quero trazer mais conteúdos práticos para você aqui, tá? Se inscreve no canal, deixa nos comentários se você fez e deu certo. Volta aqui nesse vídeo, deixa nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, também deixa nos comentários. E em breve eu vou estar abrindo aí a terapia anímica,
tá? A terapia da energia anímica, onde eu vou ajudar você a eliminar muita coisa aí que tá dentro da sua vida que tá travando você, tá certo? Eu estou destravando e eu quero ajudar você a destravar também. Com a espiritualidade, com as forças anímicas, com as forças desse mundo, porque a gente acha que espiritualidade é só lidar com o espírito. Não, a gente tem 4 seres. Vamos nos unir, tá? Vamos nos unir com os nossos 4 seres e vamos viver uma vida melhor, tá certo? Com o meu pensar, com o meu falar e com o meu amar, eu estou aqui para abençoar e servir você. Até o próximo vídeo.